Vitória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei minha porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. A graça e a paz de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez estamos aqui para louvar esse Deus maravilhoso, tremendo, que produz coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Esse Deus é um Deus que nós temos que estar buscando honrar Ele. A honra a Deus, amados, ele é feito de várias formas. Eu estive vendo um vídeo sobre um pastor, que o nosso SD Marco Antônio passou. Eu fiquei assim muito maravilhado, que eu não sabia que já começaram a fazer essas preocupações de exaltar o nome desse Deus, exaltar na forma de que até as palmas que a gente dá, até os glórias e aleluias, ele tem que ser um fundamento básico que seja para Deus e não para o homem. Muitas vezes a gente vê ministrações maravilhosas, lindas, e o público se apega ao homem e não à mensagem da palavra de Deus, não à verdade de Deus. E o apóstolo Paulo foi um homem que nos chama muita atenção a respeito de que, quando eu falei ontem sobre que ele tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne foi para que ele não se ensoberbecesse, porque ele era um homem que era muito usado por Deus. E quando nós somos muito usados por Deus, nós temos aquela imagem do super-homem ou do super-crente, que nós podemos fazer tantas coisas que achamos que somos nós que estamos fazendo. E não, nós somos pó. E todos nós, por melhor, por maior, por mais inteligente, por mais capaz, por mais ungido, nós somos o pó. E para o pó nós vamos retornar. É tremendo isso, amados, porque a gente, quanto mais diminuir, mais o Senhor vai crescer em nós. Isso é muito importante, isso já foi louvor, que diminua nós e cresça o Senhor. Então é uma coisa muito bacana. Eu vejo o apóstolo Paulo, um homem de Deus abençoado, não somente pelas palavras que ele ministrava, mas pelas situações que ele passava, que a gente vê, por exemplo, um texto que ele fala de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele não disse isso sozinho, ele disse acompanhado com os versículos anteriores. Ele teve fome, ele foi maltratado, foi chicoteado,
ele foi preso, ele foi tantas vezes ludibriado, mentido, apedrejado, e etc, e etc, e etc. Tudo posso que ele quis dizer, ele pode suportar muitas situações adversas. E é isso que eu quero passar para você, que muitas vezes pessoas estão passando situações adversas que eu não estou passando, mas que você pode estar passando e você precisa recuperar a sua fé, recuperar a sua vontade de viver, de lutar, né? Eu vejo os textos do apóstolo Paulo, amados, quando ele foi para Roma. Na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que nunca visitou Roma. Ele nunca visitou Roma, e quando ele foi estar em Roma, ele foi chamado de uma forma que ele estava preso, ele estava condenado, e todos queriam matá-lo, né? E Paulo, amados, ele foi praticamente pedir para que fosse julgado em Roma. Mas nesse pedido que ele foi julgado em Roma, quando ele foi pedir para julgar em Roma, né, ele teve uma visão, ele teve um sonho, e Deus falou com ele, ó, é necessário que você vá para Roma. Então você pediu isso, você vai. E quando ele chegou na viagem, nesta mesma viagem, indo para Roma, para ser julgado lá por César e pelo pretório romano, né, que eram os juízes romanos, que logicamente iam relaxar mais a sua prisão, porque ele estava sendo julgado por uma causa que ele estava contra a lei de Moisés, e os sacerdotes queriam matá-lo, dizendo que ele era um herege. Mas ele foi para Roma justamente para que pudesse fugir destas acusações e das ciladas que tinham armado contra ele, né? Tem o rei Agripa, Félix, e esconderam ele para que estava uma armadilha. Até a irmã de Paulo, a irmã carnal de Paulo, ajudou para dizer, ó, tem uma trama contra você, você vai ser preso e você vai ser morto. Estão preparando, e por isso ele foi pedir o seu julgamento em Roma. Mas quando ele pede o julgamento em Roma, há um trajeto dentro de um navio, que o navio começa a se despedaçar, começa a naufragar em virtude da tempestade, e ele começa a orientar o comandante do barco. Eu fico intrigado porque ele não era comandante do barco, e nem isso ele tinha capacidade, estudo para dirigir um navio, mas ele tinha a voz de Deus, ele tinha o ouvido do Senhor, ele tinha um propósito de chegar até Roma. Amados, eu vejo isso quando Deus está no propósito da minha e da sua vida. As coisas acontecem. Você chega ao seu destino porque Deus é contigo. José, amados, ele teve sonhos, foi perseguido pelos seus irmãos, foi dado como morto pelo seu pai, mas Deus tinha um propósito com aquele homem de chegar até o Egito para salvar a própria família dele. Talvez você esteja sendo perseguido pela sua própria família, você esteja sendo esquecido pela sua própria família, como foi Davi esquecido pelo seu pai, quando foi colocado que o sacerdote, o juiz, né, de Israel, Samuel, estava ali para ungir o profeta juiz de Israel, que era Samuel, que ia ungir um rei ali, e falou assim, dentro dos seus filhos, você tem um filho que vai ser rei. Ele escolheu 7 filhos, mas esqueceu de Davi, que estava no curral de ovelhas. Então, mesmo que você esteja esquecido da sua família, mesmo que você esteja esquecido de uma situação em que você está sendo dividido os bens, às vezes, e você está do lado de fora, mas Deus não esqueceu de vocês. E não é só Davi, não é só José, não é só Paulo. É você. É você que está me ouvindo agora. Deus tem um propósito na sua vida, Maria Helena. Deus tem um propósito na vida da Araci. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que nós não sabemos e não tomamos conhecimento. Ontem eu falei da Rainha Esther. A Rainha Esther, amados, uma mulher que devia ser muito bonita, mas ela não tinha pretensão nunca de ser rainha ao lado de um rei que não era judeu. Um rei que era
praticamente vestido da Babilônia, né? Como que ele poderia ser, como é que ela poderia ser escolhida rainha? Mas justamente, amados, é uma situação em que a gente vê que Deus tinha um propósito nela, de ela se tornar rainha, não para que ela ganhe muito dinheiro, porque tem muita gente que pensa, Deus me abençoou para ser próspero, para ficar rico, para ter muito dinheiro. Não, Ele está te trazendo para você, perto dele, porque Ele quer usar você de alguma forma, não para te beneficiar, para que Ele possa cumprir o propósito dele através de você. É a coisa mais honrosa que eu quero ter. Deus me usa. Usa-me como um farol que tem. Eu quero usar para que eu possa iluminar, para que eu possa curar, para que eu possa salvar, mas que tenha um objetivo. Não somente um objetivo único, mas como teve José, de salvar toda a sua família, não, de salvar toda a geração de Abraão, todo o processo que ele falou, Abraão, de ti farei uma grande nação. E isso depende de José. Eu vou colocar José nesse caminho para que ele possa conduzir o povo até o Egito. E lá no Egito, essa nação vai ser formada dentro do Egito, porque ali multiplicaram-se aqueles filhos e cresceram tantos os filhos ali naquele local. E dali gerou-se um deles e se chamou Moisés, que também estava escrito com o propósito e que ele tentou de uma forma ignorante, ou seja, que ignorando o propósito que Deus tinha na vida dele, ele foi criado dentro do palácio do Egito. E dentro do palácio do Egito, junto com o faraó, ele cresceu para ser um novo faraó. Todos gostavam dele, mas ele era hebreu, ele era judeu. E o propósito dele, o chamado dele era para libertar e para tirar o povo do Egito. Mas nem ele sabia disso. E quando ele foi matar um egípcio, ele não tinha noção. Ele teve que ser perseguido para poder ser trabalhado, para que ele pudesse ser lapidado, para que ele pudesse se tornar um vaso na mão de um molheiro e chegar diante de um lugar, casar com uma mulher que era filho de um sacerdote midianita. Isso não está escrito, amados, não estava escrito dentro da vida dele. Não, para ele encontrar com Deus e ver uma sarça pegando fogo, um espinheiro, não é uma fruta maravilhosa, era um espinheiro, e que ele vai olhar para aquele local e diz, espera aí, tem alguma coisa dentro do meu peito ardendo, eu vou lá ver, a sarça não está se queimando. Quando ele chega perto, tira a sandália dos pés, por onde você andou, eu vou fazer você andar com outras sandálias, com outro caminho. Eu vou abrir a mente e vou te dizer qual é o propósito que eu tenho com você. Qual é o propósito que eu tenho com você, Maria Helena? Pastor, mas eu já estou no final de carreira. Para Deus não existe fim de carreira enquanto Ele não bate o martelo. Pode ser de um dos seus filhos, um dos seus netos, alguma pessoa que você ora. Deus tem propósitos que a gente não enxerga e não vê. Ele tem um propósito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu quero descobrir, eu quero estar. E Paulo descobriu quando foi para Roma, mas ele ali em Roma, eu creio que dali nasceu o quê? Mas nasceu uma nova igreja. O próprio Constantino instituiu ali o cristianismo, oficializou o cristianismo. Ah, pastor, mas oficializou de uma forma toda errada. Mas ele foi depois, através de Martim Lutero, totalmente transformado. Mas eu quero chegar em Paulo, que ele foi um homem tanto de Deus, que ele conduziu aquele navio. Ele se tornou não o capitão, ele se tornou ali o conselheiro principal. E o comandante do navio, quando falaram que ia naufragar o navio, falou assim, vamos matar todos os presos, porque o navio vai ficar mais leve, a gente joga no mar mortos, que aí talvez o navio vai conseguir se salvar. Mas o comandante, vendo que Paulo que tinha a palavra rema, a palavra de Deus, ele falou, não vamos matar os presos por causa de um só, por causa do apóstolo Paulo.
Mas ele não conhecia Paulo. Ele só sabia que toda vez que Paulo falava, era o que era certo, era o destino, era a forma de salvar todos do navio. E Paulo falou assim: não vai morrer ninguém. Os destroços vão se espalhar e nós vamos sair do navio, vai bater uma pedra e nós vamos conseguir salvar a todos. Ninguém vai morrer, nem os presos. Mas aí, amados, eles chegam a uma ilha, chamada Ilha de Malta. Todos foram salvos. E quando chega na Ilha de Malta, eu vou ler o texto para você, está em Atos capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, Atos 28, os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, mordeu a mão do Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora presa na mão de Paulo, mordendo ele, disseram uns aos outros: certamente este homem é verdadeiro assassino, porque ele foi salvo do mar, mas a justiça não o deixou viver. Porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, ele não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Muitas vezes nós temos que deixar que a serpente nos morda. Quem é a serpente? Apocalipse capítulo 20, versículo 2. A antiga serpente, Satanás. Ela pode morder você. Deus deu um calcanhar. Uma área que você tem muita cartilagem, que pode morder, mas não vai te matar. Pelo contrário, vai mostrar o poder de Deus que há em você para te cortar o veneno. O apóstolo Paulo sofria, portanto, mas ele sacudiu aquela serpente e colocou no forno, e ele mesmo não sofreu mal nenhum. Deus poderoso. Deus permite isso, amados, para ver o poder de Deus em você. Você pode estar passando momentos difíceis. Você pode ser como José, você pode ser como Davi, você pode ser como Moisés. Moisés chegou a tantas dificuldades, mas o Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus de Davi, Jesus Cristo, o seu Senhor, Ele está aqui, está aí, para poder fazer com que você supere esses momentos difíceis e reaja, porque o Deus que está com você, Ele está vivo dentro de você. É o mesmo Deus que se ressuscitou a Lázaro, é o mesmo Deus que faz tantas maravilhas ainda hoje. E se você crê, Ele está fazendo na sua vida. Receba essa palavra de Deus no seu coração. Não deixe que nada, absolutamente nada, possa intervir. Amados, Paulo não somente ele ficou ali curado e ele chamando de Deus, não. Aonde ele coloca a planta dos pés, o solo se transforma, as pessoas em volta se transformam, os bárbaros deixam de ser bárbaros e passam a ser cristãos por causa de um homem que tinha dentro de si o Espírito que está dentro de você, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que é aquele que se arrepende e recebe. E a palavra diz: perto daquele lugar havia um sítio. Esse sítio que nós vamos estar, o sítio magistral, que nós vamos ter um retiro dia 25, 26 e 27 de 11. A glória de Deus há de se manifestar ali. Um sítio pertencente a Públio, era o nome do principal da ilha. Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio,
Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhes as mãos e o curou. Aqui diz que Paulo o curou. A gente às vezes fala, ai meu Deus, não foi Paulo, foi o Espírito de Deus, amados. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e fizeram fila para que Paulo pudesse curá-los também. E todos foram curados. Os quais nos distinguiram como muitos, com muitas honrarias, e tendo nós, ou seja, quem estava com Paulo recebeu todas as benesses também. E tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Eu quero orar por você e dizer que você é muito importante para Deus e você não sabe. Não pelas coisas que você faz, mas pelo que você é. Servo, serva, pó. Nós somos pó. Ao pó tornaremos, mas enquanto estivermos aqui, somos representantes da glória e do reino de Deus. Recebe essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, todos que vierem ouvir esse culto, né, essa live, essa ministração da palavra de Deus, que não bata palma, mas que receba a palavra e que aquele que receber compartilhe com outros, né? Como muitos dizem, vai um joinha para dizer, puxa, essa palavra é bênção, ela atinge o meu coração, vai atingir de outras pessoas. Esta forma que Deus faz comigo, faz com você, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, se há enfermos que ouvirem esta palavra, sejam curados. Curados pelo anjo que vai chegar na sua casa quando você ouvir. E vai tocar na ferida e a ferida será sarada. Recebe em nome de Jesus essa cura. Recebe essa transformação. Não deixe de compartilhar isso. Porque cada pessoa que receber, receberá esta unção que corta o veneno da serpente, que corta o mal pela raiz, não corta o mal só na superfície, não cura só a febre, mas cura a infecção, cura a alma, aonde está oprimida e triste. É por isso que eu oro e creio no poder da ação do Espírito Santo, para que você possa receber essa palavra, possa estar recebendo em nome de Jesus. Sopra, Senhor, sobre cada casa, cada lar, cada necessidade, porque se o Senhor tocar, todos serão curados, todos serão transformados, porque há poder na palavra, há poder na unção, há poder de glória de Deus. Receba em nome de Jesus. Recebe a unção, recebe o poder, que não é meu, é do Senhor. É do anjo que está na tua casa. Deus coloca anjos acampados ao nosso redor para nos livrar e para ministrar nas nossas vidas. Recebe em nome de Jesus. E que toda a sua palavra que você ministrar, que você compartilhar, Deus há de fazer grandes coisas. Que Deus use você sempre. Não somos nada. Pó somos nós. Ao pó viemos e do pó retornaremos todos nós. Amados, você pode viver 100 anos, mas 22 anos da sua vida você dorme. 30 anos você come. Se você fizer os cálculos, você vai viver 30 anos. Parece muito? É pouco. Glorifique a Deus enquanto puder. Honre a Ele da forma que puder. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz de Jesus. E um ósculo santo significa um ósculo de Cristo para você, em nome de Jesus. Amanhã, na Igreja Metodista Ipuaçu, tem oração às 6 horas da manhã e tem oração também às 6 horas com a Daniela e a Araci. E sábado com a Luciene e com nossa irmã Carla. Que Deus abençoe vocês. Domingo de manhã nós não teremos escola dominical. Tá? Vou liberar para o pessoal fazer as suas votações às 6h30. Aquele culto abençoado, onde Deus tem uma palavra especial para você. De revelação, hein? É a palavra de Deus. Amém?
Que Deus abençoe você. Fique na paz de Jesus. E até domingo, 18h30, né? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau. Saudade, querendo me despedir. A Rita está aqui, né? Que Deus abençoe. A Luciana também está aí. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, queridos. Ouça todo de novo. Eu vou botar no YouTube.